tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Provérbios capítulo 29 diz: quem retesa a nuca diante das repreensões será quebrado de repente e sem remédio. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. O povo se aflige quando o perverso governa. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com mulheres imorais dá fim a tudo que possui. Quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. O homem que bajula seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Os ímpios são capturados nas artimanhas de seus próprios pecados, mas os justos andam livres e felizes. O justo se interessa em militar pela causa dos necessitados. O ímpio não tem a inteligência para dedicar-se a isso. Os zombadores alvoroçam toda uma cidade, mas os sábios conseguem apaziguar grandes conflitos. Quando um sábio se dispõe a discutir com um tolo, quer se zangue, quer ria, jamais terá descanso. Os assassinos detestam a pessoa íntegra, mas os homens retos protegem a vida de quem vive em integridade. O insensato expande todas suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma sua alma. Amém, irmão? Poder sentar. Imaginando que todo um conteúdo desse pudesse estar dentro de um homem ávido, né? Real, ativo. No caso aqui, essa Bíblia não especifica, mas eu acredito que esse seja mais um dos provérbios de Salomão. Imagina um conteúdo desse dentro de um homem. Conteúdo em que sentido? A percepção, a compreensão dos fatos, das coisas. E eu acho engraçado que eu, lendo esse provérbio, eu vi tanta similaridade, né? Tanta igualdade com os tempos atuais, inclusive quando diz assim, quando o camarada cobra impostos demais, é a desgraça da nação. Ou seja, ele está cobrando impostos demais, subentende-se que a nação vai ter recursos nos cofres, vai ter sobra, mas não, isso é a desgraça da nação, porque na verdade depois nós vamos entender isso aqui, é intrigante. Quando se cobra impostos demais, é porque se deseja roubar. Para que vai se cobrar impostos se a nação não está necessitando de nada? Para que vai se aumentar impostos se a nação não estiver necessitando de nada? Os impostos eram cobrados para nutrir os recursos que viriam ser devolvidos ao próprio povo. Eram as confecções de estradas, no caso aí, fala modernamente, os transportes públicos, os sistemas de correios. Hoje o correio, você não está vendo tanta necessidade no correio, mas o correio já houve um tempo que ele foi de uma utilidade fora do comum. Hoje você manda um zap, né? Ninguém mais escreve carta. Quando foi a última vez que você mandou uma carta para alguém? Hoje nem se tu estiver namorando, tu não manda carta, né, irmão? Beleza, gostei de tu, me dá teu zap aí. É assim, né? Nem carta não se manda mais. Só coisas aí, enfim, mandando de um estado para o outro, conteúdos palpáveis, enfim. Então, essa questão de cobrar impostos é terrível. Lembra daqueles... Era 0,25% que cobrava imposto em cima de cheque. Todo o dinheiro que você ia sacar, se cobrava um dinheiro, eu acho que era 0,25%. Quem criou esse maldito imposto desgraçado
que é desgraçado igual ao imposto, foi o tal de FHC, Fernando Henrique Cardoso. O camarada criou um imposto. Tu recebia o teu salário, tu já tinha menos 0,25% em cada saque que você fizesse. Se você transportasse o teu dinheiro de uma conta para outra, acabou, menos 0,25%. Era uma coisa assim absurda. Aí depois surgiram aí algumas ideias, alguns governos, e falaram assim: vamos retirar o imposto de 0,25%. Eu falei, puxa, finalmente apareceu alguém de coragem, mais do que coragem, vergonha na cara, porque aquele imposto era um assalto, a mão armada, era botar o canhão na tua cabeça e você não tinha para onde fugir. Foi a maior arbitrariedade que surgiu na história dos impostos, foi aquele 0,5%, chamava CPMF, não era isso? O tal da CPMF, aquilo ali foi a coisa mais absurda que um governo de alguém que se diga ser humano e inteligente pudesse criar. Aquilo revelou realmente o mau caráter de um ser humano. Aí acabaram com o imposto, acabaram com o CPMF. Quando eles acabaram com 0,25% do CPMF, eles criaram um tal de 0,75% e jogaram em cima de umas transações chamadas IOF. Eu não sei o que é isso é só para quem tem dinheiro, né, irmão? Negócio de IOF, ou seja, eles faturavam, um exemplo, não tenho nem noção, vou falar um número aqui absurdo, nada a ver com a realidade, vamos dizer, eles faturavam 10 milhões com 0,25% do CPMF, quando transferiram o imposto para o IOF, eles passaram a faturar 3, 4, 5 vezes mais. E cadê o progresso da nação? Cadê? Nós tivemos umas eras aí, veja a gloriosa palavra de Deus, o quanto ela é atual. Nós tivemos umas eras de governos aí que foi imposto para tudo que foi canto, e a nação só foi para o buraco, porque quanto mais impostos criaram, mais roubaram. Os camaradas que estão presos aí estão até tentando soltar uns aí, tomara que não consigam, que morram lá. Os camaradas que estão presos estão com fortunas na Suíça. A Suíça é chamado o paraíso fiscal. A Suíça é considerada o país mais rico do mundo. Por quê? Eles não fazem nada. Eles apenas recebem dinheiro. Se você quiser abrir uma conta na Suíça, você abre uma conta na Suíça. Qualquer um abre uma conta na Suíça. Tem lá um trâmite, você abre conta na Suíça e você envia dinheiro daqui para a Suíça. O dinheiro que cai lá na Suíça, eu acredito que a política ainda esteja a mesma, ninguém toca. A Suíça protege o teu dinheiro a todo custo. Ela não faz parte de nenhuma organização. Você tem o dinheiro ali, o teu dinheiro está garantido, só você mexe, pelo menos só você mexia. Então, o narcotráfico colocava lá, o Lula tinha uma conta bem do lado do narcotráfico, o Sérgio Cabral tinha outra, era um vizinho dos narcotraficantes, sabe? Quem tivesse dinheiro, joga para a Suíça. Lá o imposto do Brasil não chega e nenhum governo poderia mandar uma ordem judicial para bloquear a conta, para apreender nada. Por isso a Suíça, reunindo todo esse dinheiro sujo, amém? Você escutou o que eu falei? Todo esse dinheiro sujo se tornou o país mais rico do mundo. É assim que funciona. Mas eu também vou abrir um banco na Suíça. Quem vai botar seus milhões lá? Então, meu irmão, veja, essa questão de impostos por acaso, eu estou falando isso por acaso porque me sobressaiu essa questão aqui, mas essa questão de impostos, quando você vê governo vir planejando aumentar impostos, está na cara que existe um roubo desclassificado sendo preparado. Por quê? O país não precisa de mais impostos. A população, eu sempre esqueço, como é que era aquela música quando o Brasil foi campeão em 70, 20 milhões em ação, era isso? Como é que cantava? 70 milhões em ação? 70...
90 milhões em ação? Enfim, em 1970, vamos jogar para o mais alto, éramos 90 milhões, ou melhor, menos um, porque em ação, eu não estava em ação nenhuma naquele negócio. Então vamos dizer, 90 milhões menos um, que era eu, em ação. Hoje o Brasil é 250 milhões, vê quantos, se você calcular os anos aí, você que é bom de matemática, vê 2020, arredondo 2020, foi 74, né? 1970, faz a conta, 2020 menos 1970, você vai ver em quantos anos que o Brasil sai de 90 milhões para 250 milhões que somos hoje. E está todo mundo comprando feijão e pagando imposto. Todo mundo comprando iogurte e pagando imposto. Diga-se de passagem, outro dia eu fui no mercado e comprei só iogurte. Eu fui para comprar só iogurte. Quando saiu a nota que eu olhei, eu falei, saiu discriminado. Eu virei para a caixa e falei, vem cá, é isso aqui, 18% só de imposto, 18%. Ela falou, ainda mais que é tudo derivado de leite, é o imposto mais alto que temos. Eu falei, que coisa absurda. Fui na cidade comprar uma garrafinha d'água. Aí você não vai acreditar. Você não vai acreditar o quanto que nós pagamos por uma garrafa de água. 40% da água, imposto. 40%. Está todo mundo bebendo água balde ali no centro, o tempo todo garrafa d'água, o camelô vendendo água, todo mundo vendendo água. 40% de imposto em uma garrafinha de água. Quando o camarada me deu a nota, eu quase que não acreditei. Eu sou obrigado a dar uma de trouxa, chegar e perguntar. Era o gerente, o próprio dono que estava no caixa. Eu falei, vem cá, senhor, 40% de imposto numa garrafinha de água de 500... Ele falou, para a gente sobreviver e pagar os funcionários, meu amigo, não é fácil, não. Aí quando alguém cai para informalidade, aí o Estado se desespera, né? Porque na informalidade você paga menos imposto, porque para ter um empregado, caramba, hoje, sei lá, eu acho que hoje é para você se sintonizar no mundo que você vive. Para ter um empregado, por exemplo, se eu sou um patrão, longe de mim tal coisa, Jesus, misericórdia. É só uma comparação, Senhor, não leva a sério essas palavras. Não, esse negócio de ser patrão e ter empregado, misericórdia, longe de mim, meu irmão, por favor. Se eu sou empregador, eu contrato uma pessoa, o que acontece? Para eu contratar uma pessoa, quem vai trabalhar na minha empresa aí? Você, André, você, está demitido de lá, vem trabalhar comigo. Você, André, que vem trabalhar comigo, você é propriedade do Estado. Para eu, na minha empresa, contratar você, eu tenho que pagar o Estado para ter o direito de contratar você. E tem mais, o que acontece? Vamos dizer que o seu custo como um empregado, dependendo lá das questões de administrativa, a burocracia dos percentuais, etc, o local da tua empresa, o CNPJ da tua empresa, cada CNPJ, ele age numa determinada área do mercado, não é qualquer CNPJ, de acordo com a função da empresa, do comércio, o CNPJ é específico. Então, quando eu vou contratar um André, vamos dizer, por exemplo, o André custa R$200, eu como empregador pago 100 e ele, como empregado, paga os outros 100, é 50% meu e 50% dele. Eu vou informar para vocês são propriedade do Estado. Se eu não pagar o Estado, eu não posso contratar você, eu tenho que pagar o Estado para ter o direito de te contratar. Por isso que o Estado não gosta de ninguém na informalidade. Ninguém fora da carteira assinada, porque quem trabalha fora da carteira assinada não paga essa fortuna. Aí vai o trouxa, o sábio,
o inteligente, a empregada doméstica. Está trabalhando lá, tem o seu emprego, de repente, não, eu vou botar a minha patroa na justiça porque cargas d'água, sei lá o quê. Trabalhou a vida inteira, mas aí depois, porque trabalhou 3, 4, 5 anos, já se acha efetivada. Aí mete a patroa lá na justiça. Ela nem sabe que se ela trabalhou 3, 4, 5 anos, agradece muito a essa patroa. Porque se ela tivesse que pagar por ela, talvez a patroa não pudesse contratá-la. E ela ia ficar desempregada, ia ficar sem recurso, vendo o filhinho dizendo: mamãe, dá um copinho de leite? Não, toma um café preto mesmo. Mamãe, dá pão doce? Não, tem pãozinho duro aqui, faz torrada. Tem gente que não tem noção disso, meu irmão. São pessoas que são escravas do sistema. Escravos do sistema completamente. Hoje eu vinha no carro e eu vi uma propaganda, acho que atrás de um ônibus, uma coisa assim, e dizia assim: pós-graduação não pode ser feito em qualquer lugar, pós-graduação é em tal lugar. Pós-graduação de quê? Pós-graduação de quê, meu irmão? Eu conheci um camelô que ganhava 15 mil por mês. Quando o camarada falava, ele mal falava as palavras por inteiro. O camarada, como se diz, né? Um semi-analfabeto ganhando 15 mil por mês, vendendo bolsa de couro. Tem gente com pós-graduação ganhando 15 mil por mês? Tem gente que faz concurso para a prefeitura e está ganhando 3.800. Fez concurso, se matou, estudou que nem um condenado, fez faculdade, passou para a prefeitura e está ganhando R$3.800. Eu tenho um emprego seguro. Ô infeliz, seguro é a fé em Jesus Cristo. A única coisa que não é abalável, não sofre abalo, é o reino de Deus. O resto tudo sofre abalo. Nós tínhamos na época daquele marginal chamado Fernando Collor de Mello, aquele que diz assim: não, olha, eu vou entrar para o governo, se eu ganhar as eleições, a poupança do pobre, as economiazinhas do pobre, isso é intocável. Quem ouviu ele dizer isso? Beleza, pelo menos um, então eu não sou mentiroso, né? Mas alguém ouviu. A poupança do pobre é intocável. Quando ele assumiu, no dia seguinte, quem foi lá no banco para ver a sua poupança estava zerado, sem nenhum centavo. Teve gente que se matou, teve gente que teve infarto, teve gente que teve aneurisma e caiu em cima de uma cama, nunca mais se levantou. Teve gente que tinha as paredes da sua casa só no tijolo e não pôde pegar o dinheiro para comprar material para embolsar. Teve gente que não pôde acabar suas casas. Ô raça maldita! Desgraçados. E esse maldito ainda voltou a se candidatar e os paulistas malditos ainda votaram nele. Os riquinhos, os maçons de merda. Não é nem memória curta, é gente sem caráter, gente sem dignidade. Como diz aqui, tem gente que olhou a causa do pobre, do necessitado, está nem aí. E outra vez a passagem diz aqui: eles nem têm condições para lutar pelos necessitados. Você leu aqui, nós lemos? Nem condições esses ímpios, essa raça tem para lutar pelos necessitados. Isso é coisa para servo do Deus vivo, para gente que tem o Espírito. Isso é coisa para filho de Deus, para gente que tem noção do certo e do errado. E isso é fome e sede de justiça dentro de cada um de nós. Aí o camarada foi lá, meteu a mão, roubou. Fernando Collor de Mello é ladrão. Roubou o dinheiro do pobre. Você podia ter lá R$500, está bloqueado. 200, está bloqueado. 1.000, 10 mil, 100 mil, não interessa, está bloqueado. Nessa época eu não via a valentia dos brasileiros. Eu não via a valentia de ninguém. Eu não vi ninguém passar aí, esses caras valentes que dão tiro para cá, para lá. Eu não vi ninguém metralhar banco. Eu não vi ninguém quebrar a porta de banco. Eu vi um bando de covardes se calar e virar capacho do governo. Isso que eu vi.
Eu não vi o exército, o dinheiro do exército também foi bloqueado. O dinheiro do exército também foi acometido do CPMF. Eu não vi os valentes, eu não vi os fardados, eu não vi quem tem arma, eu não vi ninguém dizer nada. Eles não têm esse espírito que eu e você tem. Por isso nós somos salvos. Essa é a diferença entre nós e o mundo. Nosso sangue ferve quando a injustiça chega aos nossos ouvidos e é contemplada pelos nossos olhos. Malditos sejam esses governos opressores, malditos que não morram, que apodreçam em cima de uma cama, desgraçados. Eu não quero ver a morte deles, eu quero sentir o fedor deles quando eu passar no quarteirão. Malditos, desgraçados. E você acha que isso aqui não é cristianismo, não? Porque você não tem fome e sede de justiça. Eles deixaram muitos apodrecendo em cima dos leitos de hospitais e morrendo nas filas. Já esqueceu? Liga as reportagens, liga os telejornais. Isso não te comove? Isso não te toca? Onde está o cristianismo na tua vida? Que Jesus diz, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. De quê? Cadê a justiça? Os governos estão aí massacrando. Na época eu tinha uma mixaria na caderneta de poupança. Eu trabalhava num banco e um rapaz falou assim, e aí, você tem dinheiro no banco, na poupança? O cara vai ganhar. E assim que ele ganhar, é só virar a segunda-feira, ele vai bloquear. Eu falei, eu tenho muito pouco, eu tenho lá uma mixariazinha de nada. Eu trabalhava no Bradesco nessa época. O rapaz falou assim, não importa a quantidade, ele vai pegar tudo, ele vai bloquear geral. Eu falei, tu tem certeza? Ele falou, tenho, porque ele estava coladinho com o governo da Argentina, e na Argentina foi feita a mesma coisa, ele vai fazer. Eu falei, então vou sacar. Saquei, eu acho que eu fui o único que não teve o dinheiro bloqueado, mas também era tão pouco que não fazia nenhuma diferença, mas só por curiosidade eu saquei. Quando bateu segunda-feira, estava todo mundo desesperado, gente morrendo, gente louca. E eu, dava para comprar uns sorvetes. Então, meu irmão, aqui, eu não sei, meus olhos bateram nisso aqui, eu não saí mais daqui. Governo, meu irmão, é um problema. É um problema. Por isso que Deus sempre manifestou-se nessa cobrança ferrenha ao sistema governamental. Deus sempre se manifestou de forma brutal, violenta. Quando um rei de Israel pisava na bola, Deus levantava um profeta e dizia assim, diz para ele que o caixão dele está sendo preparado. Diz para ele, eu vou exterminar a casa dele, que nunca mais vai ter memória, nunca mais alguém da descendência dele, nem filho, nem neto, nem bisneto, nem tataraneto, nunca mais alguém da descendência do DNA dele se sentará num trono em Israel. Vou acabar com a memória dele para sempre. Todas as mulheres da casa dele, todas as que têm parentesco com ele, todas as que possam lembrar o DNA desse rei maldito, eu vou transformá-las em estéreis, nunca mais darão à luz. E os que estão vivos, que são homens, eu os matarei antes que completem a maioridade. Está pensando que Deus aprova a opressão do povo? Está pensando que Deus criou o homem e jogou aí para ser oprimido por outros panacas, palhaços, que pensam que podem oprimir porque tem farda, porque tem arma? O nosso Deus não tem medo nem de farda e nem de arma, meu irmão. O Deus da geração de Jesus Cristo não se curva a cajados, não, de madeira. O Deus da geração de Jesus Cristo não se curva a tanque de guerra, não. Operando Deus falou que ia julgar o catolicismo. As pessoas dizem, julgar o catolicismo? Como Deus vai fazer isso? Já pegou 2 catedrais, já pegaram fogo, né? Um camarada entrou lá não sei aonde e matou 300. Foi não sei mais aonde, matou 150. Só já foi 450. E Deus falou que tem uma grande ira contra o catolicismo. Por que será essa ira?
Se tem uma meretriz, se tem uma prostituta que influencia os reis da terra e os governos das nações, se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Você sabia disso? Se não sabia, leia Apocalipse capítulo 15. 17, né? 17. Foi para testar vocês. Apocalipse capítulo 17 diz que a besta escarlate, que é o sistema, vem comandada, em cima dela vem uma meretriz, que é a Igreja Católica, comandando o sistema. Mas o sistema vai prevalecer, porque depois diz que o sistema, a besta, se levanta contra a meretriz e a despedaça. Incrível que ali nós vemos o sistema e o comando do sistema. Mas o sistema mata até mesmo quem o estava comandando. Que coisa impressionante. Isso deve ter aí um mistério tremendo. Amém? Deve ter mistério. Coisas que nós ainda precisamos compreender. Então, meu irmão, veja. Depois você veja com calma aqui, Provérbios 29. E lá no último verso, no 11, diz: o insensato expande todas as suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma sua alma. Quer dizer, expande todas as suas paixões. Paixão é aquela coisa fervente, dominante, que ofusca a razão. Quando a tua razão é ofuscada, meu irmão, você não para pensar nos caminhos da própria vida. A injustiça acontece do seu lado e você diz: não, isso não é comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho partido nisso, como disse os versos anteriores aqui, né? Eu não vou me envolver isso, não vou me envolver nem com isso, nem com aquilo, porque o insensato expande todas as suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma a sua alma. E nesse acalmar da alma é que se pensa, se medita. Bem-aventurado que medita de dia e de noite, vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de água. Dá o fruto na estação própria. Isso é muito poderoso. E tudo quanto fizer, tudo quanto fizer, tudo, se está na direção de Deus, tudo que você faz, prospera. José estava na direção de Deus, mesmo na cadeia, mesmo como escravo, tudo que ele botava a mão, prosperava. Mas Deus faz assim? Será que Deus está na vida de um escravo? Será que Deus está na vida de um prisioneiro? O juiz bateu o martelo lá, como é que é? Ele tentou adulterar com a mulher de Potifar, está condenado, põe ele na cadeia, quanto tempo? Não sei, põe ele lá, deixa ele para lá. Deixa ele lá. E lá ficou um bom tempo, né? Cheguei ao ponto de ver pessoas dizendo que José ficou ali naquela cadeia uns 15 anos. Você sustentaria a sua fé depois de 15 anos de uma acusação injusta? Você sustentaria a sua fé? Você aceitaria morrer dentro de uma cadeia dia após dia, acusado injustamente? Você esperaria a morte pacificamente, sabendo que ao final de tudo, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Mesmo que tu visses a morte e a tua cova aberta, você ainda assim acreditaria que ele faria justiça? Depois de morto, tu acreditarias que o teu sangue ainda estaria a clamar? Olha o verso 6. Os ímpios são capturados nas artimanhas dos seus próprios pecados, mas os justos andam livres e felizes. O que é alguém livre e feliz? Sabe o que é alguém livre, irmão? É alguém que não está com os seus pensamentos abarrotados de coisas, senão não é livre. Os teus pensamentos, anota aí, ó, no caderninho, no rodapé. Os teus pensamentos são as tuas prisões. Não esquece de botar THL. Os teus pensamentos são as tuas prisões. Quando o camarada
que diz Paulo a Timóteo? Timóteo, diga aos ricos da igreja que não ponham a sua confiança na incerteza das riquezas, senão vai ficar prisioneiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Verifica aí o que tem nos teus pensamentos, irmão. Se não forem os projetos de Deus nos teus pensamentos, acredite, você é apenas mais um escravo iludido dentro da igreja. Às vezes algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, tem conta para pagar, estou desempregado, estou no desespero. Está no desespero porque não é crente. Crente nunca se desespera. Desespero é uma palavra que significa o quê? Sem esperança. DS, né? Desemprego, sem emprego, né? Desterrado, sem terra. Desespero, sem esperança. Se tu chegou ao ponto de não ter mais esperança, tu não tens mais cristianismo na tua vida. Porque Jó, em meio àquele caos, disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, e ainda nesta carne, depois de corroída a minha pele, eu ainda verei a glória do Todo-Poderoso. Então, irmão, deixa eu usar uma expressão, mas é que eu não queria trazer em lembrança uma canção popular. Mas eu vou dizer o seguinte: deixa a vida te levar. Se tu cantar, eu te expulso. Deixa a vida te levar, mas presta atenção. Deixa a vida espiritual te levar. Amém? Não é uma vida natural. Tô com fome. Tá com fome? Essa é a vida natural. Vai para a espiritual. Tá com fome? Vai orar. Não tinha uma multidão com fome? Senhor, despede a multidão. Não, vamos lançar a mão do espiritual, dá-lhes voz de comer. E o camarada não sai, não entra para o espiritual, ele continua no natural. Aonde vamos arranjar pão para tanta gente? Não, dá-lhes voz de comer. O que tem por aí? 5 pães e 2 peixes. Então manda todo mundo se assentar. O cara ferrou. Se assentar para quê? Senta todo mundo, faz grupo aqui de 50 em 50, 20 em 20, senta aí. E agora, hein, Pedro, o que deu no mestre, hein? Eu acho que a fome do deserto ferrou os neurônios dele. Traz aqui os pães que vocês conseguiram, os peixinhos. Pai, graças te dou, Senhor dos céus e da terra, que criaste o trigo para alimentar, que produzes os peixes. Toma aqui, meus discípulos, entrega para a multidão. Quando eles olharam dentro do cesto, caramba! Começaram a repartir um pouco. Quanto mais repartia, mais tinha. Era igual o azeite da viúva com Eliseu. Quanto mais dava, mais tinha, porque é dando. Para você dar, tem que ter mente liberta. Quem não tem mente liberta, retém, porque tem medo de que lhe falte. Quem tem mente liberta sabe que pode dar à vontade, porque a fonte é inesgotável. Então, meu irmão, vamos resumir a história. Não interessa se o governo é canalha, não interessa se o mundo é opressor, não interessa se vem terremoto, praga, peste, seja lá o que for. O que interessa é que o teu Redentor vive e sempre se levantará. Isso é o que interessa. Não interessam as opressões, não interessa que a tua mesa está vazia, interessa que o teu Deus multiplique os pães e os peixes. Mas Senhor, mas pastor, não tem nem pão nem peixe. Ora, ele do nada chama as existências, as coisas como se já fossem. A tua fé traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Tu tens fé? Quem tem fé não fica no meio do caminho. Quem tem fé não é abandonado. Quem tem fé não é largado.
Quem tem fé tem Deus. Então, irmão, os ímpios, só repetindo isso aqui. Não, quero repetir o verso 5. O homem que bajula seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Por quê? Vamos dizer que eu esteja... André, você hoje é meu alvo, fica tranquilo aí. Fica tranquilo, tu tá bem, comigo tu tá bem. André, se eu estou bajulando o André, eu poderia estar fazendo uma armadilha para ele? Não, se eu estou bajulando o André, eu estou armando uma armadilha para mim mesmo. Como que eu vou explicar isso? Eu explico. Bajular alguém, meu irmão, muitas vezes significa faltar com a verdade para esse alguém, não ser claro na justiça, não cobrar desse alguém. Não, tu tá certo, amigo. Ou seja, eu estou faltando com a verdade, integridade e justiça, com a palavra sim, sim, não, não. Eu estou faltando com ela. Então, para quem é a armadilha? Para mim mesmo. Chega de Provérbios 29. Se tu quiser, tu lê em casa, que essa Bíblia aqui é minha. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mestre, eu tive uma visão ontem, na reunião de oração, mas eu aguardei para que Deus confirmasse para mim essa visão, e ela se confirmou hoje. É sobre um dos rebeldes. É o Alex. Deus vai trazer o Alex aqui, de joelhos, pedindo perdão a ti. Porém, antes, ele será preso no trabalho dele, no quartel, por atitudes que ele fez lá no passado, e será levantada, pois Deus enviou um cordeiro a cavar lá dentro do quartel, e eles vão levantar coisas que ele fez lá no passado. Ele será preso, porém depois ele virá aqui de joelhos te pedir perdão. Assim me disse o teu Deus ontem e hoje aqui. Amém, até aqui. Amém. Tremendo é o nosso Deus. Mestre, no domingo eu vi uma farda cair. E essa visão não foi falada, o Espírito Santo não me permitiu. Quando o Marquinho começou a falar do Alex, a visão me veio de novo. Aí eu entendi o que eu tinha visto no domingo, impressionante, louvado seja Deus. Essa farda que caía era do Alex. Louvado é o nosso Deus. Jean, eu vi, irmão, o seu bigode ser arrancado e no lugar era colocado um outro, mais cheio. Foi assim que eu vi na visão, irmão. Amém. Durante a palavra, mestre, eu olhava para o Senhor, eu via uma espécie de vidro, porém, era a parte branca, uma parte transparente, uma parte branca e uma parte transparente. Uma parte não dava para ver o Senhor, pela outra dava.
E foi assim que alguns enxergaram hoje o Senhor durante a palavra. Eles olharam uma parte e a outra não. Como se o entendimento de alguns não fosse pleno durante a palavra, foi o que eu entendi na visão. Era como se o Senhor tivesse fatiado em partes. Impressionante. Amém. Cícero, tem uma foice, irmão, na sua mão esquerda, e essa foice, ela está molhada de sangue, irmão. Amém. Até aqui, mestre. Nos primeiros louvores, eu tive uma visão com o menino que está ali do lado do irmão André Luiz. Acho que é seu filho, irmão. Eu vi um grande poder, como se fosse algo invadir ele. Algo que movia o ar, que não invadia ele, mas circulava, ele não entrava dentro dele, mas circulava ele. Algo sobrenatural, e eu recebi uma palavra. O que circula ele é algo chamado nova geração. Esse menino é participante dessa palavra, nova geração. Amém. Tive uma visão onde eu vi o mundo e as pessoas que nele viviam. Eu vi uma árvore e essa árvore caía como conta-gotas na boca das pessoas. Eu vi que as pessoas corriam de um lado para o outro. Eu vi pessoas entrando em lugares chamados de igreja e tentando buscar a Deus. Mas elas eram totalmente secas, sem nada, só o natural. Eu vi que todas as pessoas do mundo viviam o natural, andavam de um lado para o outro e no final da vida não sabiam mais para onde ir. Eu vi como se tudo se transformasse em um grande círculo e tudo apontava para o lugar onde nós estamos hoje. O dia de hoje foi marcado por Deus. O dia de hoje é uma marca especial, me diz o Espírito Santo. Amém. Quando a Dayana estava louvando, eu vi um grande tubo chegando até a sua boca e como se algo entrasse dentro de você, e eu vi atrás desse tubo uma grande mesa com botões que eram mexidos, e atrás dessa mesa estava o Senhor, mestre. Amém. Quando o Rômulo falava agora da Dayana, eu vi, irmã Dayana, uma grande asa, mas essa asa, ela era de ouro, e ela tinha um suporte para a mão. Essa asa ali era entregue na sua mão, e você segurava ela. Era uma asa muito grande em ouro, que era ali entregue, irmã. Amém, mestre. Carlos Soares, assim me manda dizer o Senhor a ti: tu não vai escapar.
Tu não vai escapar da condenação do Senhor. Tu não escaparás da minha condenação, diz o Senhor. Amém. Mestre, um detalhe importante sobre o rebelde Alex é que eu via, ele chegava aqui numa cadeira de rodas. Ele vai ter problema na mente mental e também nos ossos da perna. Ele não pode andar, não poderá andar. Ele chegará aqui numa cadeira de rodas. Amém. Até aqui. Bem, irmãos, vamos agradecer a Deus por tudo que tens feito em nossas vidas e pedir graça para mantermos-nos de pé, fiéis até a morte. Senhor Deus amado, Deus poderoso, que o teu Espírito de graça e intercessão venha pelos teus servos que amam a oração e sentem o teu chamado, ó Deus, não só na igreja, mas principalmente dentro das suas casas, como diz a tua palavra. E assim, ó Deus, tu capacites a cada um dos que tu tens chamado, cada um dos que, Senhor, querem a tua verdade, querem a tua graça, querem andar no teu caminho, mas muitos daqueles, Senhor, que reconhecem, Senhor, eu sou fraca, eu sou fraco, eu preciso da tua ajuda, Senhor, eu sei que a tua ajuda e a tua graça não nos faltará, pois sem ti nada podemos fazer. Não importa quem seja forte, não importa quem seja sábio, não importa quem tenha estrutura espiritual, quem tenha um conhecimento, não importa, porque sem ti nós nada podemos fazer. Assim nós te damos graça, ó Pai, em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, na tua graça, na tua paz, debaixo das tuas onipotentes asas, pois nós continuamos a lutar, clamando por misericórdia, para sermos os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia, Deus! Vamos em nome de Jesus.